Bom, na verdade, eu sou jornalista do tempo antigo ainda, né? Coisa de 50 anos atrás. Eu fico imaginando e estou vivendo toda essa evolução da tecnologia. Eu acho que não altera muito. Eu acho que o espírito do jornalismo, eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que nasce com a pessoa. É um dom natural que Deus dá para cada um. Porque não adianta a pessoa apenas achar que o jornalismo é legal, que você é jornalista, mas não ter aquele dom para ser jornalista. Ele vai ter muitas dificuldades. Evidente que a tecnologia mudou muito. Mudou muito porque hoje você precisa ter alguns cuidados que antigamente você não tinha. Um deles, por exemplo, é a imagem. Antigamente o repórter ia para a rua de manga de camisa. Hoje você vê um repórter entrevistando uma autoridade, se ele não tiver de paletó e gravata, isso aí vai repercutir na mídia. Olha, o repórter foi lá, entrevistou o presidente da República sem um paletó e gravata. Então, e a tecnologia, de uma maneira geral, ela trouxe uma nova gama de conhecimentos para o jornalista, aqueles que já eram e aqueles que estão se formando agora. É evidente que, na minha opinião, quem está estudando hoje, como vocês, acho que vocês assimilam muito melhor do que os jornalistas mais antigos. Então, quando vocês acabarem o curso e forem para o mercado de trabalho, vocês vão ter um passo à frente. Acho que não muda muito o conceito do jornalismo, que é o de dar a notícia como ela é, com imparcialidade, com justiça, e levar a informação sabendo que do outro lado da leitura do jornal, ou do outro lado do ouvinte do rádio, ou do outro lado da câmera de televisão, existe um núcleo de pessoas bem e mal informadas. As bem informadas são formadores de opinião que precisam ter uma reportagem, uma matéria muito bem feita para poder repercutir. E aqueles que não têm muita informação precisam do jornalismo para passar a ter uma informação no seu dia a dia. Com certeza as mudanças são positivas em todos os aspectos, Eu sou do tempo ainda da Hamilton, máquina de escrever, com teclado duro, tempo em que você ia rodar um mimeógrafo. Muitos até estudantes de jornalismo não sabem o que é um mimeógrafo, não viveram essa época. Você colocava uma lauda principal, um pouquinho de álcool no aparelho e ia passando, tirando cópias. Isso aí usava-se muito no tempo do rádio. Você ia apresentar um jornal, por exemplo, com 2, 3 apresentadores, era o mimeógrafo que dava cada lauda para cada apresentador fazer. Hoje, as facilidades são muito maiores, quer dizer, então eu acho que vocês que estão já no 3º ano e daqui mais um ano estão formados, vocês têm uma facilidade muito grande por estar vivendo essa época. A minha geração, ela já tem um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, eu tenho um neto de 4 anos que pega um tablet e manuseia o tablet muito melhor que eu tenho 70. São as facilidades e tudo. Eu acho que o avanço da tecnologia e tudo está ajudando, está mudando o conceito daqueles que estão se formando hoje. A rede social, ela é do bem e do mal. Então cabe a nós todos que vamos lá vasculhar as informações, saber separar o joio do trigo. Por exemplo, nesse momento político que o Brasil vive, nem tudo você pode acreditar que está ali, né? Nem para um lado nem para o outro. Agora, evidente que a audiência melhorou com certeza, porque se você tem uma pessoa interessada em colocar na rede social uma grande matéria que ela viu e que ela quer que outras pessoas que não viram na televisão ou no rádio queiram acompanhar, isso vai para a rede social e eu não sei mensurar, mas eu acho que aumentou de uma maneira tremenda. Hoje as pessoas vão para a rede social, vão lá, sei lá, Facebook ou qualquer outro, Instagram. Hoje se usa muito esses métodos novos exatamente para reforçar. Por exemplo, eu tenho meu site, eu repriso lá no meu site, num bloco de vídeos, os programas que eu faço na televisão. Com certeza, tenho lá em torno de 10 mil seguidores. Esses 10 mil seguidores, a grande maioria deles deve estar trabalhando naquele horário, ou estudando naquele horário, e que através do site vão ver. Então aumenta a audiência de todo tipo de programa que se faz. Agora é sempre bom lembrar que você precisa ter um pouco de pé atrás para separar as coisas
para não se envolver com notícia que não seja verdadeira. Hoje a facilidade é muito grande, né? Por causa dessas vias de comunicação. Mas eu acho que o jornalista, esse é um conselho que eu dou para vocês que vão se formar daqui a pouco, que nunca percam essa vontade de ir atrás da notícia. Porque simplesmente só receber a notícia, eu acho que isso é bom para o pauteiro, mas para o repórter, para aquele que vai para o campo e tal, trazer informação, nada como os olhos do repórter para captar as imagens que ele está vendo e transmitir essas imagens através de notícia. Essas facilidades existem, até porque, inclusive em termos de denúncia hoje as redações de jornal, de rádio e televisão recebem notícias 24 horas por dia, e tudo online. A coisa está acontecendo, o cidadão está ligando. Por exemplo, dia desse eu estava ouvindo uma emissora de rádio aqui de Campinas, e alguém do aeroporto ligou para dizer que um zagueiro que a Ponte Preta estava contratando estava no aeroporto de Viracopos. Isso aí facilitou a vida do repórter, claro. Ele podia dar simplesmente a notícia: olha, está chegando o zagueiro, já está no aeroporto nesse momento, tal. Mas se o repórter bom repórter, ele vai lá no aeroporto. Ele vai primeiro ver se é verdade, e segundo pegar o jogador lá para fazer entrevista. Então acho que tudo facilita, mas o que está na veia do repórter está na veia dele, e isso é que vai fazer a diferença no futuro. Rede social, essa questão online, tudo vai ajudar, mas o repórter é que vai fazer, o jornalista é que vai fazer a diferença. Eu não acho que seja preguiçoso. Alguns encontram facilidades com esse novo método, né? Eu vou lá, vejo o que está acontecendo, leio, acompanho e tal, alguém me dá uma informação boa e eu sei que é uma fonte digna de crédito, então eu vou colocar no ar. Se eu não sei, eu não vou colocar, então eu vou colocar uma notícia que teoricamente seja verdadeira. Mas eu acho que a maioria dos repórteres, a maioria dos jornalistas hoje, o que a gente vê é que hoje existe o lado investigativo da notícia. Então isso cresceu muito, especialmente com os problemas que a gente vive no país a cada momento. Então eu acho que isso aí, eu quero acreditar que não tenha jornalista preguiçoso, porque se tem preguiça, não é jornalista. Sim. Então, tem pessoas hoje, tem jornalistas hoje que estão vivendo apenas com os seus blogs e ganhando muito dinheiro com os blogs. Eu acho que primeiro é uma questão de credibilidade. O jornalista vai com o tempo adquirindo essa credibilidade, a confiança de quem o segue, e aí hoje nós vemos um momento aí de crise também no mercado. Todo mundo acha, o fulano ganhava 5 milhões por mês, o fulano da Globo, o fulano do SBT e tal. E hoje a gente está vendo que a própria mãe de todos, que é a TV Globo, que tem a maior audiência, o maior faturamento, no setor de novelas, que ela exporta para o mundo inteiro, ela já não tem mais contratados, ela só contrata por serviço. Talvez seja até por influência disso que você falou. Quero acreditar que não, mas pode ser que sim. Não, vantagens tem. Eu acho que até se discutia muito antigamente que a televisão nunca ia alcançar o rádio por causa da velocidade do rádio. Então hoje você tem, o rádio era o seguinte, o incêndio no Joelma, quem chegou primeiro lá foi a Tupi, a Bandeirantes, rádio. Depois de muito tempo é que chegaram os carros de televisão, com aquelas câmeras antigas, para poder fazer filmagem, para depois editar, para depois você ir assistir no Jornal da Noite o que o rádio tinha informado. Com essa facilidade de hoje, você tem, por exemplo, o mais baratinho que é o Mochilink. Em 2 segundos você está com a moto lá, botou o link lá e faz a transmissão. Então hoje, a televisão ela está quase na mesma velocidade do rádio, com uma diferença. No rádio o jornalista tem que fazer a imagem e na televisão a imagem é feita e mostrada na hora. Eu sou jornalista sem ter diploma de faculdade. No meu tempo a gente comprovava o tempo, a experiência, os anos de trabalho, as áreas que você executava, especialmente no rádio na época, que naquele tempo a televisão era incipiente. Aí depois você vai pegando experiência, trabalhei em jornal, fui colunista de jornal, fui locutor esportivo durante muitos anos, depois fui para a área do jornalismo geral,
depois entrei na televisão na década, nos anos 90, não, no ano de 90, e aí logo depois ingressei na área política, comecei a fazer reportagem e entrevistas políticas. Uma das coisas que eu falo para os jornalistas que estão se formando é quando você vai para uma redação e sai de lá pautado para fazer uma matéria, é evidente que muitas perguntas são feitas antes de você sair dali. Você vai levar mais ou menos um briefzinho daquilo que a direção do jornalismo quer que você faça. Evidente que você tem que respeitar a hierarquia, mas você tem que ter também a sua capacidade de saber improvisar. E muitas vezes o que eu sinto de alguns jornalistas, enfim, bem que são poucos, é que o repórter vai tão preocupado com as perguntas que ele leva pronta, que ele faz uma determinada pergunta para o entrevistado, e nessa resposta do entrevistado está o melhor que vai acontecer naquela entrevista. Mas ele preocupado com a próxima pergunta, ele perde aquele gancho e muda de assunto, vai para outra pergunta e acaba perdendo. Então, um conselho que eu dou ao jornalista, especialmente aqueles que vão fazer reportagem, prestem atenção sempre na resposta do entrevistado, porque às vezes numa simples frase de uma resposta está o melhor da sua matéria. E outra coisa que eu sinto é que mesmo você tendo intimidade, às vezes eu vejo nos dias de hoje, mesmo você tendo alguma intimidade com um dirigente político ou qualquer pessoa, nunca trate pelo nome. Eu vou entrevistar o Jonas, que eu conheço, prefeito de Campinas, há muitos anos. Mas ele lá é o prefeito. E quando vou apresentá-lo ou despedi-lo, é o senhor prefeito, o senhor. Eu acho que é fundamental esse respeito que a gente tem que ter na hora de entrevistar. Muitos acham que eu estou errado, mas eu continuo agindo errado. O meu convidado é um convidado especial e se for um homem público, sempre tem que ser tratado como tal. Então são pequenas coisas que a gente vai aprendendo na vida. Outra coisa, quando você fizer uma pergunta ao entrevistado, deixe ele responder. Mesmo que você tenha coceira na língua para fazer uma pergunta no meio da resposta, dê tempo para que ele possa responder e aí você faz a próxima indagação. Não faça como alguns que perguntam e respondem ao mesmo tempo.